Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, uma boa tarde para todos vocês. Chegando aqui com mais informações para poder trazer a vocês a notícia que sempre acontece. Nós informamos no nosso Twitter, em primeira mão, o goleiro Fernando Miguel rescindindo praticamente o contrato com o Vasco por detalhes da rescisão do contrato. Eu entrei em contato com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, ele me disse, olha, é o que eu estou sabendo, mas o Atlético Goianiense, claro, quer ficar quieto, porque vai ficar brigando, porque outros clubes devem ter interesse em Fernando Miguel. O Vasco tinha uma dívida com o Fernando Miguel e aí fez um acordo para poder dar o passe, liberar o jogador sem nenhum custo e, em troca disso, o Vasco da Gama poderia também deixar de pagar essa dívida. E o Fernando Miguel, a princípio, está topando, está querendo e a negociação está por detalhes para se fechar. E deve ser o mesmo caminho em relação a Leandro Castan, a mesma coisa. Só que o Castan é um salário um pouquinho maior, é mais difícil, mas deve acontecer da mesma maneira. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para uma informação que a gente vai desenrolar mais na nossa live tradicional, lá no canal Atenção Vascaínos, a partir de 7h30 da noite. A gente vai ter a presença do Igor Guerra, que é o técnico do Sub-20 do Vasco, que montou esse ótimo Sub-17, que vai falar dessa questão de transição, por que esses meninos não dão certo, e também da preparação do Vasco para a Copa São Paulo de Juniores. Mas logo mais, a gente vai trazer detalhes sobre Pojo Recalde, como é que está a situação do Pojo Recalde. Recalde está igual ao Fernando Miguel em relação ao Vasco. Ele está tentando a liberação, porque o Olímpia tem uma dificuldade de pagar, porque inclusive está impedido pela FIFA de fazer registros, está numa situação difícil de grana, tem uma dívida com o Pojo Recalde de $1 milhão. O que está se fazendo aí? O Regis Marques, o empresário, está tentando ajustar, de repente, a liberação do jogador, o jogador ficar livre em troca dessa dívida. E aí o Pojo Recalde estaria livre para entrar no mercado. Tem que ver só se isso não vai valorizar ainda mais. E aí a gente sabe como é que é o papo, às vezes o jogador pede mais, se não vai ficar mais difícil a vinda do jogador. Mas a situação do Pojo Recalde hoje é exatamente essa. E a gente vai falar logo mais na nossa live lá no canal Atenção Vascaíno sobre a saída do Fernando Miguel, a possível e quase certa saída também do Leandro Castan, essa situação do Pojo Recalde, e eu prometo a vocês, estou buscando aqui uma explicação do Vasco para essa certeza que o Fluminense tem de jogar a pré-Libertadores em São Januário. Por que jogar a pré-Libertadores em São Januário? Ah, mas o Fluminense comanda o Maracanã e aí o Vasco tem que pagar um aluguel caro para jogar. Ora bolas, não vai ter a licitação? Talvez o Vasco tenha que jogar com os outros sem ter que pagar aluguel? Teria que pagar somente o próprio consórcio, aqueles que comandam ali o Maracanã? É uma situação que a gente tem que discutir, porque se o Vasco vai pagar um alto valor pelo Maracanã, por que não ceder também em São Januário por um valor menor? Bom, se o Vasco está brigando pela licitação, se o Vasco está buscando ser um gestor, não teria essa preocupação. E a gente quer entender, o Vasco está fazendo reforma no seu gramado, a gente trouxe na última sexta-feira, lá no canal Atenção Vascaínos, o diretor de obras e engenharia do Vasco, o Gleidson Lima, falando dessa reforma no gramado. E aí, vai estragar o gramado com outro time jogando, por mais que seja dinheiro, mas são R$75 mil. Vale? Será que vale? A gente vai discutir isso logo mais no canal Atenção Vascaínos. Então a informação desse momento é essa, o goleiro Fernando Miguel rescindindo o seu contrato, não vai ficar no Vasco. E olha, não tem nada a ver com o Zé Roberto, tá? O Zé Roberto, atacante, que se especula que poderia estar vindo para o Vasco, se acontecer, é direto com o Atlético Goianiense, nada em relação à troca com o Fernando Miguel. O Fernando Miguel está trocando a dívida pela liberdade, digamos assim, para poder negociar o seu futuro. Leandro Castan deve seguir o mesmo caminho e logo mais a gente vai falar sobre Pojo Recalde e também sobre essa situação envolvendo a questão de Maracanã e São Januário, porque o Fluminense tem tanta certeza que pode jogar no Maracanã, ou melhor, em São Januário, a pré-Libertadores. Por que não joga no Maracanã, né? A gente se fala logo mais no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma boa do canal Ave Mais.